Não caia mais sobre as mentiras que estão sendo contadas pela internet. Nesse vídeo você vai entender em definitivo a treta do Pix e o principal, como isso afeta a sua vida. Esse vídeo é para aquelas pessoas que querem entender melhor sobre a tal taxação do Pix. Já curtam, compartilhem, comentem nesse vídeo. É muito importante o engajamento de vocês para o crescimento do canal. O canal é novo, é embrionário, eu preciso desse apoio de vocês inicialmente. Então, pare o que está fazendo antes de a gente começar, curta, comente qualquer coisa, como o pessoal sempre pede. Pode comentar lá, faz o L, 22, enfim, qualquer coisa só para engajar de fato aqui. Tá? Até discutida está valendo nesse momento. Vamos para o primeiro tópico, a origem do Pix. O Pix não foi o primeiro sistema de pagamento instantâneo do mundo. Veja, muita gente acha que o Brasil foi o pioneiro nisso, mas a realidade é que não é. O pioneiro foi a M-Pesa, lançado no Quênia em 2007. Depois vieram outros sistemas, como o Zelle, nos Estados Unidos, e o UPI, na Índia, em 2016. No mesmo ano que teve a UPI na Índia, também foi idealizado durante o governo Temer. O Pix foi lançado de fato em 2020 na gestão de Roberto Campos Neto, que tinha já ciência desse projeto durante o governo Bolsonaro. Eu vou deixar aqui uma reportagem, vou pedir para o Vinícius, meu editor, ele colocar aqui a reportagem onde mostra, o Temer, o pai do Pix, que defende o sistema do marco da inclusão financeira. Então, não sendo o primeiro sistema, foi o que conseguiu entrar de fato na população da melhor forma possível. O brasileiro conseguiu aderir muito facilmente o sistema. E a gente pode ver isso, essa adesão, de usuários cadastrados pelo Pix. Então eu vou deixar outro gráfico aqui, vou pedir para o Vinícius colocar outro gráfico, que a gente pode perceber o seguinte. No ano que foi implementado ali em 2021, no início de 2021, até o final do ano passado, de 2024, tínhamos mais de 156 milhões, aproximadamente, de usuários cadastrados no Pix. Isso é mais da metade do país utilizando. Ou seja, temos mais da metade do país utilizando o sistema de pagamento. Então, podemos dizer que o Pix foi um grande sucesso aqui no Brasil. Temos ali pessoas de mais idade, pessoas mais antigas, temos pessoas de baixa escolaridade que também conseguiram aderir ao nível do Pix. Então, foi realmente um sucesso, foi um êxito ainda que a gente teve do governo Temer. Apesar de ser utilizado como meio de pagamento, também tiveram outras utilizações no caso de envio de mensagem para cobrança. Então, você cobra ali uma pessoa que está te devendo dinheiro, está chamando a atenção de algum cliente, se você é vendedor, ou até chamar a atenção ali do amado, da amada, da ex, do ex, e até para outros fins que vocês possam imaginar. Eu vou evitar a gente descer o nível aqui nesse vídeo. O ponto é que o Pix, até o ano passado, era um sucesso pela sua facilidade e adesão que teve no Brasil. Onde até no interior do Brasil, em cidades mais humildes, poderia se ver mercadinho, marcenaria com a placa assim, aceito Pix, normalmente com a chave Pix, e o mais impressionante é que tinha o próprio QR Code. O QR Code, para quem é mais assíduo na criptomoedas e tudo mais, entende como funciona esse processo. Então, foi uma coisa que foi uma adesão muito grande, principalmente o processo do QR Code, que antes do Pix, muitas das pessoas ficavam um pouco confusas no processo de transferência de criptomoedas e por aí vai. Enfim, um grande avanço para a financiarização do país. Dito a introdução, vamos à segunda parte, a polêmica do Pix. O primeiro ponto relevante sobre essa polêmica é a gente falar sobre o surgimento dessa norma. A instrução normativa da Receita Federal Brasileira de número 2219, de 17 de setembro de 2024, veja, essa norma não é de janeiro, é do ano passado, de setembro, que visava intensificar a fiscalização sobre movimentações financeiras, que era o objetivo dessa norma, estabeleceu que transações superiores a R$5.000 para pessoas físicas e R$15.000 para as pessoas jurídicas deveriam ser reportados, impondo a obrigação de comunicação, ou seja, eles estavam obrigando, por força de norma, que parte dos bancos e operadoras de cartão, e esses bancos especificamente são as fintechs, esse valor se referia, no caso, à somatória de movimentações realizadas ao longo do mês dos indivíduos, dos usuários desses bancos e dessas operadoras de cartão, incluindo tanto despesas como receita, sendo dando essa somatória. Além disso,
O Pix foi destacado nessa normativa, só que a abrangência dessa norma era para qualquer natureza de movimentação financeira. Além disso, o Pix foi destacado nessa normativa, porém, ele só foi a linha de frente. A norma visava aumentar a fiscalização não somente no Pix, também entre outras movimentações, como o TED, o DOC e também depósito e saque. Ou seja, todas as movimentações que poderiam existir para um usuário, todas as movimentações financeiras. Nota-se duas coisas. A primeira é que a normativa foi lançada em setembro. Porém, a reação da oposição se deu agora, em janeiro, em um mês que é tipicamente morno na política. O segundo é que, grosso modo, uma regularização do que já ocorre no Brasil, entre aspas, regularização, porque já ocorre isso. Veja, as instituições que foram citadas anteriormente já eram obrigadas a reportar valores de operações de R$2.000 para pessoas físicas e de R$6.000 para pessoas jurídicas ao fisco. Não há, contudo, impedimento que essas instituições poderiam também enviar valores inferiores para o fisco. Ou seja, o fisco já entendia, já sabia e já sabe as movimentações que vocês fazem. Isso é um fato, não é um achismo. Vocês podem procurar, eu vou deixar todas as fontes, esse é o primeiro disclaimer, aqui na descrição do vídeo. Vocês podem ler por conta própria. O objetivo em si do Pix, no caso, apresentado pela Receita junto com o ministro da Fazenda, era evitar divergência. Esse era o objetivo que eles tinham. Esse é o discurso que o ministro da Fazenda, junto com o responsável da Receita, né, o diretor da Receita, tem e divulgou na mídia. Visto que quando chegassem essas informações, já poderiam estar pré-preenchidas durante o imposto de renda. Ou seja, eles queriam pegar aqueles espertinhos, os famosos que dão o jeitinho brasileiro do hi, levei vantagem, onde na hora de eles declararem, já tivesse ali preenchido parte das suas movimentações, parte do grosso do que eles já fizeram, para poder preencher alguns detalhes que faltassem nesse caso. Então veja, a Receita tinha essa intenção de diminuir essa divergência. Apesar dela entender dessas movimentações e ter consciência, vindo de um lado que normalmente os bancos são obrigados a declararem, e as operadoras de cartão, eles queriam ver como é que vocês iam declarar também, né, para ver se ia ter um encontro desses valores. E aí, como eu falei anteriormente, o alvo inicial eram as fintechs, porque são bancos mais novos, tem um sistema mais novo também, então era um pouco mais complexo. Os bancos tradicionais já tinham o hábito de mandar essas movimentações, como falei anteriormente, dos valores para o fisco. Todavia, há uma máxima que toda lei, norma, medida ou qualquer ação do governo há um custo para a população. Neste caso, a medida atingiu um público muito específico, que são profissionais liberais, autônomos e principalmente pessoas que trabalham durante a semana e no final de semana faz um bico de Uber, auxiliar de predeiro, vender água na praia, etc, etc. Curiosamente, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, em 2023 o Brasil registrou aproximadamente 29,9 milhões de trabalhadores autônomos. Destes, apenas 33,3% foram formalmente registrados no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, diminuindo que a maioria opera na informalidade. Além disso, uma pesquisa realizada pela plataforma Alterdata em 2024 revelou que 38% dos brasileiros atuam como freelancer. Desses, 23% conciliam com o trabalho de freelancer com emprego formal, 11% dedicam-se exclusivamente ao trabalho independente e 3% pretendem atuar como freelancer em tempo integral. Então vejam, esses dados mostram que aproximadamente 40% da população foi atingida com essa medida. Claro que teve também o restante da população, porque teve também pessoas que acabaram não entrando nessa pesquisa e tudo mais, que também recebem valores acima de R$5.000 no Pix, devido ao cartão, é o único da família que tem um cartão, e acaba que a família usa o cartão para tudo, e aí vai recebendo esses valores mesmo com o trabalho formal. Veja, o alvo foi as fintechs, só que eles atingiram diretamente pessoas mais humildes, pessoas mais pobres, pessoas que ganham abaixo de R$5.000, pessoas que fazem bico para complementar a renda, pessoas que realmente precisam vender o almoço para comprar a janta. Isso em outras palavras, a maioria da população seria afetada diretamente sobre essa norma, caso evoluísse para uma taxação. E aqui vem a minha primeira opinião, de fato, no vídeo, minha grande primeira opinião. Sim, eu acredito que haveria uma evolução dessa fiscalização para uma taxação.
Você não precisa ser um rato na política, ler jornais o dia todo, acompanhar dezenas e trocentos vídeos sobre política para perceber que as medidas políticas atuais do governo tendem para dois caminhos. O primeiro caminho é o aumento das taxas e dos impostos. O segundo caminho é a teimosia em reduzir os gastos. Ou seja, o governo quer manter os gastos atuais e claramente querem aumentar esses gastos. Uma hora ou outra a conta não fecha. E veja, o caminho para eles fazerem equilibrar essas contas é através do primeiro caminho, aumento dos impostos. Então, eles conseguem manter ali. Então, era por óbvio que em algum momento, não agora, eles iam aplicar algum tipo de taxação. A origem da polêmica começou quando a entrevista dada pelo conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Fernando Witkwicks, não sei se a pronúncia é essa, peço desculpa para o doutor Fernando se eu pronunciei seu nome errado. Na sua entrevista dada à televisão, ele expressou de uma forma contundente que seria uma fiscalização e deu a entender que haveria uma taxação ou cobrança para os indivíduos que tivessem em sonegação. Ou seja, onde a Receita identificasse pessoas aplicando e cometendo crime de sonegação, haveria um maior rigor da lei para essas pessoas. Então, querendo ou não, poderia ter uma evolução para uma taxação, mas também já é um fato que, pego essas pessoas em sonegação, haveria uma punição para esses indivíduos. O que intensificou foi a viralização e a má interpretação das pessoas nas redes sociais sobre esse vídeo que ele disse. O ápice dessa polêmica foi o vídeo do Nicolas, que de fato não é mentiroso e viralizou mundialmente. E sim, o vídeo do Nicolas é bem escrito e editado, no qual fez o governo recuar na semana passada, aproximadamente entre o dia 14 e o dia 16. Veja, um vídeo que ganhou popularidade teve uma força para recuar o governo em cima de uma norma. Isso é uma coisa que muita gente, muitos cientistas políticos, estudiosos, não perceberam, que esse é o primeiro grande movimento muito forte de um vídeo, o poder de um vídeo em si. Mas isso aí é um detalhe que a gente pode conversar posteriormente. Vamos para a terceira parte, o discurso partidário. Sobre esse terceiro tópico do vídeo, vou passar por cima das discussões que houveram sobre essa polêmica e que de fato são os principais argumentos de cada lado para você decidir qual é o mais faz sentido para a sua vida. Antes de a gente começar, é muito importante salientar. Quando a gente vai cuidar do nosso dinheiro, a gente tem que olhar as coisas que ocorrem pela via dos fatos e não por opiniões ou narrativas, tanto de direita ou como de esquerda. No lado da direita, o principal argumento era o seguinte: o aumento da fiscalização permitiria que o governo, em algum momento futuro, aumentar a taxação. Isso eles se embasaram em episódios antigos do próprio governo. O principal episódio que eles citaram foi a taxação da blusinha. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse episódio, comenta aqui que eu faço um vídeo nesse estilo, apontando fatos e dados para vocês entenderem o que ocorreu nesse momento do governo. Enfim, no caso da blusinha, resumidamente, para quem não sabe, o governo mentiu dizendo que não ia taxar. E no fim, taxou diretamente as pessoas. Eles disseram que ia taxar as empresas e tudo mais, mas não há como negar. Você aí, meu caro amigo ou amiga, na hora de comprar na Shein, na Shopee ou na AliExpress, você vê ali no resumo da sua compra o valor discriminado do imposto que você vai ter que pagar, somado ao valor total. E toda vez que você olha, você sente uma dor imensurável. Porque você sabe que aquele dinheiro que você paga de imposto não vai ser retornado, de fato, para você em serviço. Devido a isso, gerou uma desconfiança tamanha pelo governo que agora a direita utilizou disso para pressionar o governo a retroceder sobre essa normativa. Então, a direita soube utilizar muito bem um erro do passado do governo. No outro espectro político, o maior argumento é um ataque na realidade. A direita, dizendo que estão criando fake news sobre a taxação e que o governo quer melhorar, de fato, a fiscalização para evitar a sonegação de impostos. No caso, não haveria mais sonegação em si. Conclusão. O resumo dessa treta, né? O governo sempre será eficiente na hora de cobrar seus impostos, independente de direita ou de esquerda. Mas há uma frase que eu gosto muito, que já entrou no senso comum. Eu não sei quem é o autor, não sei quem fala, mas é o seguinte: pagamos impostos de Suíça e recebemos serviços de Serra Leoa. A Receita já recebe notificações dos bancos sobre movimentações bancárias suas.
As operadoras de cartão de crédito, na hora de fazer sua declaração, eles apontam a receita deles, que são as suas despesas. Não somente isso, há um complexo arranjo onde a receita sabe a movimentação de cada dinheiro, conta por conta. Se você prestou um serviço, ou fez um serviço, pagou um serviço, ou gastou um serviço, a receita sabe essa movimentação. Ela já conhece essa movimentação. Há um complexo arranjo de poder mapear e rastrear essas movimentações. Isso é um fato. O ponto principal disso tudo é que devemos sempre nos informar, aprender e aplicar formas de reduzir o estado do nosso dinheiro. Claro, não digo em sonegar, pois isso é crime, mas entender formas de pagar menos impostos sempre, cada vez mais. A você que chegou até o fim desse vídeo, eu tenho um convite especial, somente para 2 pessoas. A primeira pessoa é aquela que está em dívida e quer sair dessa situação. A segunda é aquela pessoa que não sabe e quer começar a investir. O meu convite é o seguinte, eu estou deixando na descrição do vídeo o meu WhatsApp. O WhatsApp que meus familiares, clientes e amigos falam comigo. Então você vai ter a oportunidade de enviar uma mensagem para poder marcar uma reunião estratégica, 30 minutos, eu e você, para eu montar um planejamento para você sair da dívida ou para você começar a investir. No mais, eu peço que você curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Lembrando, todas as fontes que eu utilizei para montar esse vídeo e o roteiro estão descritos aqui embaixo. Aqui também tem outros materiais que vocês podem estar utilizando e entrando em contato. No mais, fique com Deus, forte abraço, tchau, tchau.